Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Já vai deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, gente, pra vocês não perderem nenhum vídeo. Vamos pro vídeo, né? Gente, eu tava falando a vocês a respeito de proteção espiritual em um vídeo. E no vídeo de hoje eu queria falar com vocês a respeito de presentes, tá? Presentes dados, a gente tem que ter muito cuidado. E todo tipo de presente que a gente recebe, a gente precisa consagrar. Porque a gente, às vezes, acha que sabe, né, a intenção de alguém ao nos dar um presente. Porém, né, tem pessoas aí que acabam nos dando presentes consagrados. Então, sempre ao receber um presente na sua casa, ore, né, pedindo proteção a Deus, pedindo para que Deus quebre qualquer coisa ruim que exista naquele presente, tá? Muitas das vezes a gente tem uma certa ingenuidade, né? Eu lembro, ano passado, que aconteceu de algumas mulheres receberem ovos da Páscoa e comer, e essa comida está envenenada, né? De pessoas que seriam supostos admiradores secretos, né? Tinha dado uma comida, né? Tinha entregado a comida na residência, sem dizer quem era, né? E, na verdade, quem era uma pessoa que estava ali com uma maldade, né? Pessoa invejosa, uma pessoa que estava ali sem aceitar a união de uma família, porque às vezes é uma ex-namorada, alguma coisa assim, aconteceu, né? E parece que foi um caso em cima do outro, né? Começou a aparecer vários casos parecidos. Uma mulher, infelizmente, ela comeu e deu aos seus dois filhos, os dois filhos faleceram, né? E ela sobreviveu por pouco, também não faleceu, devido a isso, né? A receber comida sem endereço, né? Então, tem pessoas que têm essa ingenuidade, né? De acreditar que, é uma comida bonita, né? A aparência do bolo também, né? Do ovo de Páscoa que recebe em casa, é uma aparência bonita, aí acaba se deixando levar por isso. E cuidado, gente, cuidado com as aparências, tá? Cuidado quando você receber um presente, receber alguma coisa que parece ser muito bonito, muito caro, porque tem pessoas que entregam coisas assim pra você se impressionar mesmo, entendeu? Pra você duvidar da intenção, pra você pensar, uma coisa tão bonita, uma coisa tão cara, não tem como isso me prejudicar, não tem como ser ruim, né? Então, às vezes o mal, ele não vai vir de uma forma feia, de uma forma assim, sem qualidade, por exemplo, um presente sem qualidade, não. Vai vir de uma forma bonita e com qualidade justamente para os seus olhos se encantarem, para que você permaneça com aquilo em casa. Então, uma pessoa que dá um presente, ela vai dar um presente que pareça agradável para que você queira estar com aquele presente ali no seu ambiente. Então, a gente não pode medir os outros pela nossa régua, entendeu? Pelo que a gente acha que é, pelo que nós somos, porque muitas vezes a gente não teria, né, esse coração, essa intenção de entregar um presente consagrado ao mal para alguém. A gente não teria essa capacidade, mas a gente não pode confiar na capacidade do outro, tá? E às vezes as decepções da nossa vida vêm de onde nós menos esperamos, né? Às vezes é alguém que a gente confia, alguém que a gente jamais imaginaria que poderia ter um tipo de intenção ruim conosco, e muitas vezes a situação se mostra diferente, né? Muitas vezes nós somos decepcionados por pessoas aí que a gente não imagina. Então, sempre consagre a Deus, apresente seu presente a Deus, diga: Deus, abençoe, né, esse presente está consagrado a ti. Mesma coisa com os alimentos, tá, gente? Os alimentos, eu confesso para vocês que muitas vezes eu não lembro, mas é o certo. Você foi no mercado, fez as compras, chegou em casa com o alimento. Peça que Deus abençoe o alimento, porque não só por essa questão espiritual, mas também pela questão da saúde, né? Física, porque muitas vezes a gente come uma comida e a gente às vezes tem intolerância, não sabe, uma alergia, não sabe. Muitas das vezes a gente tem, como é que eu posso dizer, uma infecção, né? Alimentar, às vezes por conta que às vezes está mal produzido aquilo ali. Por isso que a gente tem que lavar direito os alimentos, né? Eu estava aprendendo ainda algumas coisas de casa, mas eu já comecei a pesquisar na internet como alimentar de forma correta, né? Como limpar os alimentos de forma correta. Então, hoje em dia eu já sei, coloco ali as frutas durante 15 minutos numa água, né? Ali 1,5 litro mais ou menos de água para uma colher ou duas de água sanitária, né? Lava ali, deixa ali um tempinho matando as bactérias para poder consumir. Então, do mesmo jeito que às vezes a gente prepara
algumas coisas, né, para que a gente possa se alimentar melhor e ter uma boa saúde física, a gente também precisa preparar algumas coisas para que a gente tenha uma saúde espiritual, né? Então, a nossa vida é três, né, trino, é corpo, mente e espírito. Então, a gente precisa cuidar, zelar para essas áreas espirituais. Muitas das vezes a gente olha mais para o físico, porque é o que a gente vê, né? Então, a gente consegue se lembrar mais de cuidar do que a gente vê. Mas aquilo que a gente não vê, que é a nossa vida espiritual, né, gente, é uma coisa assim essencial. É uma coisa que a gente não pode, de fato, de maneira nenhuma, negligenciar. Porque é impressionante, quando você começa a negligenciar a sua área espiritual, você começa a notar já a diferença, ao menos eu noto, sabe? Se eu passo um tempo sem orar, sem ouvir louvor, sem ouvir uma pregação e tudo mais, eu já sinto que começa a me dar um desânimo, uma tristeza, uma angústia, sabe? Eu já começo a me sentir mais abatida na minha vida. Então, muitas das vezes, a gente precisa começar a se posicionar de fato em Deus, mesmo sem vontade de orar, buscar a Deus, mesmo sem vontade de cantar um louvor, mas cantar um louvor, sabe? Atrair uma experiência boa para dentro de casa, uma atmosfera boa para dentro da sua casa. Se a sua casa tem muito problema de briga, de muita coisa, às vezes, né? A gente precisa trazer isso. Então, os presentes também, né? Voltando ao assunto dos presentes, os presentes também podem trazer isso, sabe, gente? Às vezes você recebeu depois de um presente de casal, você e seu marido não se entendem mais, você e sua esposa não se entendem mais, vocês só vivem brigando, vocês só vivem com problema e tudo mais. Às vezes pode ser um presente que você recebeu, sabe? Eu vi uma vez em um vídeo, né, uma mulher que ela recebeu uma sandália, e quando ela abriu uma sandália, tinha lá uma obra de magia. Dentro da sandália tinha um papel, acho que tinha uma foto, tinha algumas coisas lá dentro, sabe? Que mostrava que aquela sandália, que aquele presente tinha sido consagrado ao maligno. Então, por isso que eu digo a vocês, né? Se possível, receber um presente, tiver como abrir o presente, se você está em dúvida daquele presente ser consagrado além da oração, abra o presente, sabe? Se tem alguma costura, descosture, olhe por baixo, sabe? Se for uma sandália, por exemplo, que nessa mulher fez, ela desconfiou, ela abriu e realmente estava lá dentro, sabe? Lá dentro da sandália, a consagração. Então, se você tem dúvida a respeito de um presente que você recebeu, abra esse presente, sabe? Que ali pode estar revelado. Tem pessoas que fazem o trabalho dentro do presente porque não imagina, né? Já sabe muitas vezes que a pessoa que recebeu o presente é uma pessoa que não vai desconfiar de nada, né? Não vai desconfiar, não vai precisar abrir tudo, mas a pessoa nem faz esforço nenhum para esconder, às vezes, um trabalho que está ali dentro, né? Uma magia que está ali dentro. Então, se você tem esse tipo de dúvida, abra o presente, consagre a Deus, tá? Mas a gente não pode, de forma nenhuma, duvidar do mundo espiritual, né? Do impacto que existe no mundo espiritual. Eu passei muito tempo da minha vida negligenciando a área espiritual e eu sofri muito com isso, né? Eu sofri muitos danos com isso e eu acredito que talvez a minha vida hoje em dia seria outra se eu muito tempo atrás não tivesse negligenciado a minha vida espiritual. Mas a gente não tem que olhar para o passado, né, gente? A gente tem que olhar para o futuro, para o agora e para o futuro, né? O que é que a gente pode fazer no hoje para que a gente tenha uma vida espiritual boa, né? Para que a gente esteja alinhado com aquilo que Deus espera de nós e que a gente não esteja perdendo tempo, né, gente? Porque é isso, cada dia que você passa sem você buscar a Deus, se você consagrar suas coisas a Deus, é um dia perdido, entendeu? É um dia que você poderia estar desfrutando de milagres, desfrutando de revelações, porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais Ele revela. Então, às vezes você pode ter dúvida, eu não tenho certeza se aquele presente que eu ganhei, não encontrei nada de magia no presente, não tenho certeza. Então, busca a Deus, entendeu? Pede para Deus te revelar, que Deus vai revelar a você se aquele presente foi consagrado ou não. E, gente, se você tem muita dúvida, entendeu? Doa esse presente, descarta esse presente, tá entendendo? Se for uma coisa que você tenha muita dúvida, não tenho muita certeza, mas também não me sinto bem e tudo mais, porque às vezes quando você recebe algo e você não se sente em paz com aquele presente, muitas vezes isso pode sim ser um sinal de Deus, né? Mostrando pra você que não é pra você estar com esse presente, que de fato não é pra você aceitar, entendeu? Que não é pra você permanecer com esse presente na sua casa. Às vezes você tem esse tipo de discernimento, só que não percebe, entendeu? Às vezes Deus nos dá esse dom de discernimento e a gente às vezes chama de intuição. Ah, a minha intuição me diz que não é pra eu ficar com esse presente. A minha intuição me disse que não é pra eu aceitar algo vindo daquela pessoa, que às vezes é uma pessoa que não gosta de mim, é uma pessoa que já teve rixa comigo, é uma pessoa que tem inveja de mim e tudo mais. Se você percebe, né, que uma pessoa ela tem um sentimento contraditório em relação a você, de fato, né, gente, é uma questão de sabedoria, não aceite nada vindo daquela pessoa, tá entendendo? Não é que tudo que aquela pessoa
for te dar, tem alguma coisa ruim por trás. Pode ser que não, mas, né, às vezes é o seu discernimento ali te avisando que de fato não é para você aceitar,